Conta essa história aí, brother. O enigma da síndrome de Havana. Vamos lá. Estamos aqui num cenário novo, Alexandre. É cenário novo, é tecnologia. Tecnologia, né? E... A gente não aguenta mais mesa, né? Ah, não, com certeza. Cansado, né? Ficar cansado. Tem muito tempo já fazendo na mesinha ali, né? Parece que é um flow, tá ligado? Não, mas hoje a gente vai fazer, ainda fazer isso na mesa, vai experimentar outros lugares também. A gente tá vendo. Então, inclusive, já se inscrevam aqui no canal, quem tá no YouTube. Conexão nenhuma, né? Espera eu falar. Tá bom. O ouvinte que tá escutando pela primeira vez, acha que a gente não se dá bem agora, velho. Tá. A gente se dá muito bem. Muito. A gente vai apresentar os primeiros 10 minutos De mãozinha dada. E a seleção Copa 94, entrando para eliminatórias. Foco. Se inscreve no canal, que é muito importante, que senão, cara, se não tiver gente inscrita, acabou pra mim. É verdade. Tudo, velho. Acabou tudo pra mim. Se inscreve e comenta aí. Gostei desse cenário, gostava mais do outro. Vai ter um idiota que vai falar gostava mais do outro. Às vezes é a maioria, cara. Pô, a minha tinha uma proximidade, cara. Mas deixa nos comentários o que você acha, se você prefere aqui, prefere lá. Dá umas sugestões também. Acabei de bater a mão no microfone, então dá pra perceber que a gente tá pegando jeito ainda. E se não gostou, faz melhor, né? É o famoso aquela farmácia, farra melhor. Faz a tua aí, ó. Faz a tua. Bem, Alexandre Nico, de qualquer forma, agora que a gente botou um montão de informação aleatória aqui no programa, eu quero falar um pouquinho de história com você, mas eu quero falar de um enigma. Enigma. Um mistério recente. Esfinge. É da esfinge. Não, é recente mesmo, assim. Estou falando de uma teoria da conspiração, mas não é bem só teoria, não. É algo de 2016 que eu tô falando. Mas tem coisa comprovada. Eu não sei. Tem muita coisa comprovada, mas... Eu vou falar, você vai entender. Não sei porque eu tô dando essa introdução. Não, mas eu tô. Deu um suspense aqui. O que acontece, cara? A gente tá falando de um negócio chamado Síndrome de Havana. A Síndrome de Havana, resumidamente, ela é... Resumindo mesmo, assim. Fica fã de Cuba? Tem a ver com Cuba. Havana, né? Uhum. Resumindo, ela é uma doença, uma síndrome, que pessoas de altos cargos do governo dos Estados Unidos, que vão a Cuba, não só Cuba, mas principalmente, estão pegando essa síndrome e ninguém sabe por quê. É uma síndrome tipo a síndrome do Avatar? Qual que é a síndrome do Avatar? Parece muito que eu vou inventar. Parece muito. Teu pau fica azul. Não. A síndrome do Avatar, famosíssima nos Estados Unidos, Michigan, Ohio. É a síndrome que tu assiste o filme Avatar e muita gente não voltou. Muita gente queria estar lá e ficou mal. Tem muita depressão pós-Avatar. Né? Não, nada a ver com isso. De repente, podia ser pós-Avatar, chega em Cuba e aí tu, na real eu queria comer pouco e não ter carro velho. Não, cara, não, nada a ver. E não é, você não come pouco e ter carro... O cara resumir Cuba a comer pouco e ter carro velho é foda. Não tem nada a ver com isso. É uma doença, um problema psicológico que algumas pessoas diplomatas que vão a Cuba, dos Estados Unidos... a partir de 2016, começou a vazar uns casos desses e ninguém sabe de onde que vem. Mas antes de eu entrar em detalhes, Alexandre Nico, não sei se você conhece o História pros Brother, podcast que eu tenho feito aqui ultimamente, eu faço uma pergunta pra você. Por favor. Uma pergunta, eu quero saber o seguinte: se você, Alexandre Nico, fosse um desgraçado... Opa, essas perguntas eu gosto. E você quisesse... criar uma doença pra destruir a humanidade. Doença pra destruir a humanidade? Como seria a sua doença e qual o nome dela? Cara, sempre quando eu vejo aqueles bagulho de ebola, eu acho muito próximo da realidade, que começa a sair sangue pelo nariz. É uma doença de verdade. Então... Não, mas é que ebola é muito difícil de pegar, né? Não, tá. Sim, esse aspecto sim. Então, eu não sei se eu talvez aperfeiçoaria o ebola, ou... Ebola Deluxe. Ou teve aquela síndrome da dança... Só que se fosse a síndrome episódio que a gente fez. Que a gente fez, que ninguém sabe muito bem. Se fosse a síndrome do passinho de qualquer coisa, né? Como é que eu faço qualquer coisa? Que ele faz qualquer coisa. Tu não tá ligado nisso? Não. É do passinho de qualquer coisa. Você faz qualquer coisa. A música é essa? Essa música não existe. Ainda, todas... Mas eu acho que é uma coisa que o coletivo sabe, né? Que tu chega pra qualquer lugar e daí tu faz... Qualquer coisa. Entendi. Passinho qualquer coisa. Daí tu pode fazer qualquer coisa. Então, eu acho que danças aleatórias até a morte também seria uma boa síndrome. Uma doença de dança até a morte. O passinho qualquer coisa se espalhando pelo TikTok e chegando em todos os jovens, destruindo as nações. Tu tem uma doença predileta, Vitor? Das da minha, pô. Como assim, dança da minha? No Rio de Janeiro, quando você tá desconfortável,
Você simula 2 armas, 2 pistolas Eu achei que e era vai coisa fazendo qualquer coisa assim. Eu achei que era... Ah, isso é meio... É porque quando falou de arminha, eu sempre penso que esse cara para de extrema direita, diz, minha arma. Ah, não, mas isso aí os bunda mole que tô fazendo isso daí. É, pô. Não. apropriação? Apropriação cultural da marginalidade. Tá bom. E aí a dança da arminha, ela é a solução Mas como é que ela vai ser uma doença também? Vai ser esse mesmo tipo de doença? Não, eu não... Você tá criando a sua doença, você tá pedindo minha Não, auditoria. eu quero saber qual doença tu criaria. Se tu fosse... A minha doença? É. A tua doença é dançando qualquer coisa até a morte. Isso. Bom, boa doença. Eu acho que a doença ela não pode matar, né? Por quê? Pra passar. O cara pensa bem. Ela tem que ser uma doença que, tipo, incapacite a sociedade a viver como tal. E aí destrói o mundo. Tipo, a doença não mata, mas as consequências dela vai fazer a gente ruir enquanto sociedade. Então, uma doença que... sei lá. Isso aqui é foda, Vitor. Fala pra mim. Essa doença já existe. Corrupção. Isso Se chama corrupção, é foda. Não, Vitor. Se chama intolerância religiosa. Entendi, Alexandre Níquel. que destrói, né, gente? Parabéns, Níquel. O que destrói essa doença, gente? Fico até emocionado, cara. Essa fala necessária sua. Gente, respeitem a fé dos outros. Gente. Perfeito, Níquel. São todas igualmente burras. Cala a boca. E inventadas, pessoal. Cara, bem, Alexandre Níquel, agora que você já ofendeu praticamente 95% da nação brasileira, eu quero continuar aqui um pouquinho pra falar um pouquinho de síndrome de Havana, né? Essa doença a síndrome, né? Que ainda há muita discussão sobre se ela realmente existe, mas é consenso de que há um problema e não é invenção, tá? A gente tá falando de centenas de pessoas... Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Pode ser um problema, enfim, pessoal, um estresse, mas são centenas de pessoas. Então, é bem possível é forte, mas existe a possibilidade de ser uma arma de guerra. Alguma coisa. A CIA... Tem cigarro nesse carreteiro. Eu tô tentando voltar a fazer novas expressões. Cigarro nesse carreteiro. Tipo, tem alguma coisa errada. Me cigarro no carreteiro, realmente. Foi horrível. Realmente. Me ajuda, vem comigo, você já pior. Mas enfim, aparentemente tem cigarro nesse carreteiro, porque a gente... a CIA, no começo, ela descartou essa possibilidade. Que, se eu não me engano, foram 2 relatórios que a CIA lançou sobre a síndrome de Havana. O primeiro ela falou, cara, provavelmente é estresse... Porque a CIA é muito confiável. Não, então, mas acontece que ela trouxe as 2 coisas. Primeiro ela falou, provavelmente algum problema pessoal, de estresse, que a gente não tá se ligando, enfim. E aí depois ela lançou um outro relatório e falou assim, pensando bem, a gente pegou mais relatos e é bem provável que seja uma arma. Uma arma sônica. Opa! O que quer dizer sônico? Então, né, cara, arma sônica... Eu até trouxe aqui a definição bem genérica, mas ainda assim uma definição, que a arma sônica ou ultrassônica, né? Ela é muito, né? É ultra, né? Entendi. Sabe que você explicou pra audiência o que é ultra? É muito... Não. A audiência tá um pouquinho abaixo da tabela. Tá bom, entendi. São armas de tipos diversos que empregam ondas sonoras pra ferir, incapacitar ou até mesmo matar algum ser vivo. Eu imagino que a arma sônica seja disparada, muito parecido com aqueles negócios que tem um cone de transparente, assim, né? Acho que imagina que é assim que tu dispara a arma sônica. Tu viu quando na posse do Lula que teve uma arma de drone? Isso. Uma parada nessa vibe que eles estão achando que é. Mas, novamente, não é, uma certeza. A questão é o seguinte, os grupos que principalmente têm a síndrome de Havana são autoridade, tudo dos Estados Unidos, tá? Só a galera dos Estados Unidos que nós temos esse problema. Pega. Não é que pegue, porque pode ter gente que pegou... Mas tem gente que talvez tenha sido snipeado. Isso que é o lance. Tipo assim, ó, a autoridade do governo, diplomatas e espiões dos Estados Unidos, eles são o número aí que tá pegando essa síndrome de Havana. O que acontece, Alexandre? Basicamente, o que é essa síndrome? Né? Tô falando aqui dela, mas como é que é o sintoma? Resumindo, dá um tilt no teu cérebro. Tá ligado? Tilt... Dá uma bugada no teu cérebro. A galera diz o seguinte... que afeta movimento, a pessoa fica tonta o tempo todo. Você ouve um barulho metálico muito agudo. Alguns dizem que você ouve até barulho de gente gritando. Bagulho meio
louco, assim, pra desorientar mesmo. Te desorienta, definitivamente. E pode vir, tipo assim, a fala enrolada, dá uma bugada no teu cérebro maneira, assim. Tá ligado? Quando você começa a ficar bêbado, você percebe assim. Eu percebo assim. Que tu Quando eu tô fala- bebendo, aí eu não consigo falar uma frase assim. É mesmo? Aí eu falo, opa, vou beber uma aguinha. Eu bebo uma aguinha pra segurar. Mas é isso que. Esses são os sintomas pra galera, né? Enfim, equilíbrio e tudo mais. O que acontece? Novamente, cara, aqui é muito especulativo porque é algo muito recente. Mas muita gente atribui a proximidade do governo do Barack Obama em Cuba essa síndrome. Por isso que o nome é síndrome de Havana. Aproxima, porque o Barack Obama foi um dos caras que reabriu, Não chegou a reabrir, mas aproximou com Cuba definitivamente. mas não voltou voltou a ter embaixada na época do Obama, não voltou? Então, e é nessa embaixada... Por que acontece? Vamos contextualizar para o ouvinte. Cuba e Estados Unidos, eles são os rivais aí desde que Cuba passou por uma revolução em 1959. Rival naquelas, né? Como assim? Ah, porque é meio que é meio desleal pra dizer que tu é rival, né? Assim, mas ideologicamente, né? Tipo, no sentido de antagônico. Não é rival, assim, né? Mais ou menos, né? Porque os Estados Unidos invadiu, perdeu e voltou. Mas não é. Acho que não é uma luta. Assim, se os Estados Unidos quisesse entrar e destruir Cuba hoje. Não, mas é porque... Não, Não é uma rivalidade tipo que eu imagino que os Estados Unidos tenham hoje com a China. Não é. Mas é um braço da rivalidade que os Estados Unidos têm com as ideologias socialistas. Com os governos socialistas do mundo, entendeu? Tipo, os Estados Unidos poderiam, mas por que ele não faz? É que eu quero dizer que, tipo assim, Cuba não pode fazer muita coisa contra, né? Não pode. É meio quase um bullying, assim, entendeu? Não é uma Tá. rivalidade... Sim. Concordo. Mas o que eu quero dizer é que os Estados Unidos, ele tem treta Tá. com Cuba desde a Revolução, né? Desde quando Fidel Castro, Che Guevara, essa galera que a gente conhece muito bem, eles deram um golpe em 1959, tiraram o Fulgêncio Batista. Tô vendo muito Last of Us. E o Pedro Pascal, ele fala Fulgêncio. Eu acho muito foda. E quando tiraram o governo de direita que tava lá, né? A ditadura que existia lá, entrou um governo socialista. E no ano seguinte, os Estados Unidos tentaram meter uma invasão, a invasão à Baía dos Porcos, lá em Cuba, só que não conseguiram. E aí, logo em seguida, a União Soviética, que na Guerra Fria, né, contexto de União... A principal dualidade era a União Soviética e Estados Unidos, mundial. A União Soviética colocou mísseis em Cuba, que é o evento que mais próximo do fim do mundo que aconteceram. Foram 2 semanas onde mísseis nucleares soviéticos estavam em Cuba mirando pra Washington, tá ligado? E aí os Estados Unidos falou assim, não, meu irmão, acabou. E aí, tá ligado aquele relógio do fim do mundo, do apocalipse lá, que o pessoal tem? Acho que é Doomsday Clock. Eu acho que é esse o nome. Ele é um relógio, assim, o quanto próximo do fim do mundo a gente tá. Ele foi o momento que o relógio... É tipo um relógio que a galera criou pra falar, tipo, quando bater meia-noite o mundo acaba. E aí ele chegou poucos minutos até meia-noite. Você utiliza pra visualizar a tensão política do mundo, né, da geopolítica. E por 2 semanas as pessoas tinham meio que certeza que ia rolar a Terceira Guerra. Assim. Tipo, é agora, pô. Porque o Cuba vai atacar Washington vai responder atacando Cuba, atacando a União Soviética, e aí a Terceira Guerra Mundial. Mas não aconteceu. Tá, e aí são tratadinhos, mas tudo é pra dizer que não... Tudo é pra dizer que o clima entre os dois é horrível. E durante muito tempo foi assim. Durante décadas a gente teve os embargos econômicos que os Estados Unidos impôs sobre Cuba. Só pra você ter uma ideia, né? Muitas pessoas falam dos embargos, mas o que eles são? São basicamente problemas que o governo dos Estados Unidos criam para eles não negociarem com Cuba ou terem dificuldade para negociar com Cuba e os outros países também, tá? É coisa de ex-namorado ciumento, né? Isso, o bagulho que é diz, abusivo. não fala, se tu falar com o Cláudio, Isso. não precisa falar Ser mais amigo, É. Exatamente. Então é coisa de ex-namorado. Relacionamento extremamente tóxico. Só pra você ter uma noção aqui, se hoje o navio Nichols, o navio mundial, ele é muito simples o Níquel, né? Eu falo navio Níquel, então eu sou isso. É um homem muito simples. Seu navio. O navio não é você ser, era só o navio que você tem. Era menos lúdico o que eu pensei. Eu curti muito seu navio. A água é geladinha na barriga, eu fico andando, ancorar. Dar tchau pros peixes. Ancorar. Eu queria muito ancorar, meu. Real, assim. Entendi. Mas enfim, o navio Níquel, ele atraca em Cuba pra vender
O que você vende no navio níquel? Manteiga. Manteiga. Adoro manteiga. Navio níquel. Porque daí eu tô com a barriguinha na água, Entendi. dando tchau pros peixinhos, e Cheio a de pessoa manteiguinha. passando manteiga nas costas. Entendi, Vai ficar entendi. cheio de espinho. Perfeito. Curiosidade. Esse é o problema do navio níquel. Muita espinha. Nas costas, porque tem manteiga. Estamos num momento que pouquíssimas pessoas vão entender. Perfeito, cara. Mas... Esse é o corte que vai viralizar. Ai, Alexandre, mas enfim, cara, isso é muito infantil. Foi muito infantil, foi muito, tipo, até pro seu padrão. Mas enfim, e aí, se você vender manteiga no ponto de cuba, se você vender, você tem uma, como é que é o nome? Quarentena. Que você não vai poder vender pros Estados Unidos por 6 meses. Tipo, os Estados Unidos, ele impôs uma lei, uma regra, que é, atracou em Cuba, sim, 6 meses sem negociar com esse barco. É um dos embargos. Então, obviamente, que é muito melhor pro comerciante, pro navio níquel, vender manteiga nos Estados Unidos do que em Cuba. Entendeu? É raramente um caso que vale a pena vender em Cuba e perder esse tem approach. vários, acho que é questão de uso de cartão de crédito. Isso, não, tem pizza, vários. é uma pizza. Resumindo, os Estados Unidos criaram várias regras que prejudicam drasticamente a economia de Cuba. E aquele negócio, inimigo do meu inimigo é inimigo do inimigo. Nick, exatamente Meu amigo é muito meu amigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Pra ti, né? É isso que você Eu quis sou teu dizer. inimigo, mas sou teu amigo ao mesmo tempo, já não tô? E aí sou inimigo, teu amigo eu sou. Perfeito, Nick. Obrigado, Nick. Tá aprendendo a falar mesmo, hein? Tô gostando de ver. Mas enfim, o lance esses embargos, eles prejudicaram Cuba por muitos... E ainda prejudicam. Tem gente que tem umas estimativas aí de 200 bilhões de dólares que Cuba já perdeu por conta desses embargos. Então, os números meio que... Faria definitivamente a realidade cubana ser diferente. Eu só nunca entendi muito bem por que a Cuba não tem uma... Ou até tem, eu não sei, uma relação comercial com os outros países mais alinhados politicamente. Imagino que sejam mais alinhados politicamente, assim como China. Sim. Até 1991... Em 90, na verdade. Até 1990, Cuba tinha essa relação com a União Soviética. E Cuba tava de boa. Só que, né, cara, países agroexportadores, como o Brasil, né, eles têm um problema muito sério. Que é muito fácil você vender para países de primeiro mundo, países desenvolvidos, e ganhar muito dinheiro. É muito contraintuitivo você criar uma indústria nacional que te garanta uma segurança caso acabe aquilo ali. Porque, cara, quem tava na década de 60, 50, em Cuba, falou, eu não vou fazer indústria, pô. Pra que eu vou fazer indústria? Pra concorrer com a União Soviética, meus brother? Não é instintivo, mas era o ideal. Não foi o que aconteceu em Cuba. Foi uma estratégia econômica que pagou o preço depois. Hoje em dia tem muitos problemas em Cuba em relação à infraestrutura, à indústria, muito problema de energia elétrica lá. Problema muito sério em Cuba, meio que quase todo dia tá acabando a luz. E Covid, né, acabou com a ilha, né? Porque é uma ilha que a economia achei muito... que eles, por ele ter um sistema de saúde tão foda, achei Não, que... não é nesse aspecto, é econômico. Porque é uma ilha que que o turismo ele é uma parada muito forte. E foram aí 2 anos sem turismo, né? Deve ser turismo, deve ser charuto, show de orixás. É verdade. Algumas coisas. Pô, inclusive tem uma galera que tá indo pra Cuba agora, né? Tipo, tem um negócio que são as brigadas cubanas. Aliás, brigadas brasileiras de Cuba. Que é isso? O governo cubano cria um movimento aí que convida a galera de alguns países, nesse caso, essas brigadas da América do Sul, a visitarem Cuba, né? Tô até pensando em tentar desenrolar Vai fazer o quê? pra visitar Cuba. Ah, tá, legal. Pra ver, pra entender a ideologia, pra entender a política, pra entender o governo. Jogar umas E praias. pega mais. Você também faz trabalho social pra participar. Você não gosta mesmo de trabalhar, né, nega? É incrível, cara. Tá, trabalho social ainda. Duas coisas que pra mim não dá. Tá. Eu tava pensando em te pilhar, pô. Não, pra gente- vamos. Vamos pra caralho. Vamos sim. Vamos chegar. A gente se encontra lá em Havana. Tá bom. Mas enfim, Alexandre Nick, o lance que eu tô falando basicamente a gente teve a Revolução, teve Estados Unidos e Cuba com treta, teve Cuba vivendo de boa, assim, de boa relativamente, No porque avião lá, até no avião. até 1991, quando acabou a União Soviética, e aí Cuba ficou com problema. Durante essa época toda, os embargos não cessaram, até o governo do Obama.
Obama foi lá e deu um discurso Isso. muito bonito. Muito bonito. Somos amigos, acabou, não tem mais espaço para essa frescura. Isso. Resumindo, o Obama aproximou os Estados Unidos Vai e Cuba. ter embaixada, sim. por favor. Sim, é verdade. E teve embaixada. Tá, 2015, se eu não me e engano. aí foi o lance de... Mas agora uma outra coisa. Guantánamo, não é lá? Não é lá, né? É meio que alugado, né? Não tem parada dessa. Então eles locaram um terreno do país. Guantánamo é uma ilha, né? Uma Eu sempre ilhazinha. achei que era. Eu acho que... Ou é a ilha ou é o nome da prisão. Mas é uma prisão. Bahia, é uma Bahia. Uma baiazinha que foi muita tortura que rolou lá, ou ainda rola, né? De pessoas do Oriente Médio. Mas daí é de boa ter um bagulho dos Estados Unidos, local, Cara, terreno não lá. sei como é que funciona essa treta política. Mas uma coisa é certa, né? Cuba, ela tem um discurso muito interessante, se eu não me engano, eu não sei se é do Raul Castro ou de alguém, o Raul irmão, né, do Fidel, que fala, nós temos um problema com o governo dos Estados Unidos, não com os Estados Unidos. Né? Tanto porque Miami é perto, dá pra você ver. Sabe? Lá de Cuba você consegue ver, em um ponto lá de Cuba você consegue Dá pra ir ver. nadando, né? Nadando eu não sei, mas dá O pra pessoal ir. vai, pega a boia de caminhão, né? Isso. Tem como. Tem tubarão também. Tem, né? É meio tenso lá. Pô, mas deve ser muito maneiro essa viagem, cara. Quero muito ir pra Cuba, velho. Ah, tá. Eu achei que a maneira essa viagem Não, pô, pra de Cuba. pneu de caminhão. Foi Eu confuso. achei que eu sou insensível, mas Não. deve ser muito maneiro atravessar. Não. Eu pensei, tipo assim, ir pra Cuba e ver qual é. Ir nesse ponto que você vê Miami, tá ligado? Enfim, deve ser um lance maneiro. Mas de qualquer forma, o lance essa aproximação fez com que a galera fosse de novo pra Cuba. Né? O diplomatas dos Estados Unidos e ficasse na embaixada, lá em Havana. E aí, o que acontece? A galera começou nesse lugar a sentir esses sintomas da síndrome de Havana. O lance ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, mas do nada as pessoas sentem esses barulhos muito agudos, muito metálicos, que te desorientam, que você fica com uma dor de cabeça insuportável. E o que todos falam, todo mundo que sente, é o seguinte: sabe como é que você para de sentir essa dor? Sai correndo do lugar que você tá. Onde você tá agora, aqui, pum, começou a sentir esse bzzz, um negócio muito forte. Se você sai correndo, vai parar. O que faz muita gente levar a crer que é uma arma, que tá mirando no lugar e que vai lá e você corre e fica de boa. Não é? Porque quando começou a falar agora de novo, eu tava pensando, pô, isso aí, eles botaram um troço na água da embaixada, né? Então, mas como a pessoa sai... Não, e não só a pessoa sai, o pessoal deve ter examinado também, né? Essa lógico. hipótese aí caiu. Isso. Vamos parar um pouquinho e falar de quem tá com a gente desde o início? A KTO, o site de apostas que a gente realmente usa, o site de apostas que a gente realmente gosta, porque dá uma emoçãozinha a mais pra ver os jogos, pra ver as lutas, pra ver as paradas que a gente gosta. É um site que é fácil de colocar o dinheiro, é fácil de tirar o dinheiro, super confiável, mas surgiu uma dúvida, pergunta lá pros caras no Instagram, KTO_Brasil, o pessoal responde sempre sem erro. A gente tem um cupom de FreeBet, um cupom de 20%, funciona assim, na sua primeira aposta você vai usar esse cupom HPB20, dizendo uma desafinada aí, né? HPB20 e aí você vai ganhar 20% em cima, ou seja, botou R$100, ficou com 120 para apostar, é bom demais. KTO.com. Esse que é o ponto. No começo, a pessoa fala, alguma coisa, uma coisa na água. E aí a CIA fez aquele primeiro relatório que eu falei. Só que um tempo depois, pegando os relatos e tudo mais, a CIA falou, cara, mas as pessoas saem do lugar e melhoram. E só que assim, não acaba a síndrome, só fica com a síndrome. Fica meio desorientada, às vezes algumas pra sempre, assim, dependendo da parada. E aí, tem algumas hipóteses, né? O lance antes de eu entrar nas hipóteses, eu acho que vale a pena lembrar que em 2016, você deve saber, que o Homem Laranja, Donald Trump, ele entrou no governo e ganhou a presidência e ele é bem antagônico ao Obama, né? E ele, o que ele fez? O Obama, quando entrou, tirou o nome de Cuba da lista de países que apoiam o terrorismo. O Trump entrou e botou de novo. O cara deu tudo pra trás. Tudo que acontecia, o Trump, toda a aproximação, o Trump acabou. Estranho, porque eu achava que o Trump era um cara bem anti-guerra, né? Não, mas é anti-guerra. Tipo, não, anti-guerra não é a palavra certa, desculpa. Mas é a plataforma política e ideológica que ele se elegeu era atacando Cuba.
Entendeu? Era um lance, eu não lembro disso Cara, ser aqui um no lance. Brasil eu não lá. Eu não me lembro ser um lance de discurso, assim. Cuba é um pária, assim, pros Estados Unidos. Não me lembro de ter visto o Trump falar isso. Não, mas ele colocou, passamos aí por um problema muito sério internacionalmente, novamente. Porque se tem alguma coisa que a galera não pode falar mal do Trump, é essa parada de guerra, né? Não teve. Ele foi, e inclusive foi lá, tomou um cafezinho com o cara Kim da Coreia, Jong-un. tentou unir a galera. Isso aí, dá pra falar todas as outras paradas. O cara é um imbecil. Mas de guerra é melhor que o Biden. E o Irã também rolou uma treta e não estourou em guerra. Se bem que ele dava umas tuitadas do tipo, vamos afundar essa Síria, também ele dava... Né, Sim, mas né, não fez. Né? Quer dizer, não fez a forte. Não, fez menos. Fez menos, é isso daí. Definitivamente, o Obama, nossa senhora, drone, joga no Google, drone Obama, pra você ver o que acontece, você ouvinte. É bizarro, né? E sai de casa correndo. É verdade. Vai no anônimo, na aba anônima. Vai dar certo, vai proteger. Bem, de qualquer forma, Alexandre Nick, o lance é justamente esse. Cuba teve esse problema, teve essa... Como é que eu posso dizer? Novamente essa tirada com o governo Trump, né? E a galera começou a falar sobre essa síndrome de Havana. Então muita gente pegou o timing, pegou tudo isso e falou, cara, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa que... Que saco, eu queria saber essas coisas, velho. O que é? Essas armas, as coisas de arma de espião, que parece de ficção científica, mas algumas não são, algumas existem. Tipo, essa porra tem que ser alguma coisa, né? Nem que seja só uma mentira que a CIA plantou, mas é alguma coisa, né? Pois é, cara. Então, sobre essa parte que você falou é importante. Por quê? Provavelmente é algo externo. Mas a galera começou... Quando em 2016 estourou a síndrome de Havana, o que é a síndrome de Havana? Quando começou a fazer isso, as pessoas começaram a procurar mais casos desse tipo antes. E encontraram casos parecidos, que provavelmente é a mesma síndrome, seja o que for, desde 1960. Então, tipo assim, em 2016 estourou. Mas desde 1960 você tem membros de embaixadas pelo mundo dos Estados Unidos com esses sintomas. E aí, tu acha que é a CIA, a própria CIA? Então, tem um grupo, tem um advogado... A CIA não faria isso. Mas tem um advogado que é o advogado da galera as vítimas da síndrome de Havana. E ele que representa esse grupo que, enfim, tá processando pra tentar entender. Tá na justiça. E ele falou, cara, é muito estranho. Por que a gente não tinha nenhum registro disso desde 1960? Publicamente, né? Registro público. E aí ele fala, o que me faz duvidar da integridade da possibilidade da participação do governo dos Estados Unidos. Não que seja algo, às vezes, até intencional. Mas por que pessoas dos Estados Unidos em várias embaixadas do mundo, que em 2016 foi Havana, popularizou com o síndrome de Havana, mas os antigos não eram em Havana, os casos mais antigos. E aí a galera fala, tipo, mano, se pá, é alguma arma, algum teste dos Estados Unidos que deu ruim. E que ainda dá, às vezes. Não sei se um teste, mas talvez uma manobra política, do tipo, vamos criar uma síndrome de Havana, né? Tem Muitas alguma coisa lá, talvez o Cuba tenha uma tecnologia que a gente não sabe, então vamos plantar essa ideia. O pessoal mais direita do governo, da política dos Estados Unidos, porque, tipo assim, chegou pro Putin, esse papo, porque eles acusaram, cara, de repente uma China, uma Rússia, às vezes não é Cuba. Pode ser. Né? E aí o Putin falou, cara, Putin não, né? O representante da Rússia, né? Falou, cara, isso é fantasioso, isso beira a loucura. Não vou nem responder essa merda. Ele falou meio que isso, assim. Mas... Não, então, mas ele falou, cara, não é, e é loucura, não vou nem responder esse troço. Tá ligado? E Cuba também. Cuba chegou e falou, cara, isso é maluco. E ofereceu médico pra ajudar a galera que tava com coisa. Porque Cuba é assim, né? Cuba você tropeça na tua casa, tu levanta, tu grita, viva lá a revolução, cai 3 médicos cubanos na tua casa pra te limpar, pra te arrumar. E aí, na hora, Cuba já, tipo assim... São meio exibidos com o médico, né? São exibidos. São meio exibidos também. Eles se passam, tá? Se passam. Se passa um pouquinho. Só um pouquinho. Tudo, qualquer coisa. É que mas das pouca qualidade que os caras têm, daí tudo não. médicos, o nosso wrestling é maravilhoso. Beisebol deles também, né? Não, mas o lance é tipo assim, os países que foram acusados, todos eles falando, irmão, você
tá maluco. Mas isso aí, pra mim não quer dizer nada. Lógico, não tô falando que quer dizer alguma coisa. Quer dizer, alguma coisa quer dizer. Quer dizer que eles negaram só. Sim, mas isso já é um passo em direção a, né? Mas eu aposto que quem fez também vai negar. Sim. Então, mas negar não quer dizer nada. Mas se a Rússia ficasse quieta, eu prefiro não comentar. Não, mas daí é se acusar. Mas tu acha que quem fez vai dizer eu fiz? Vai dizer não. Sim, não, cara. vou comentar. É ridículo. Tá bom, cara, mas não eu faço, quando eu faço várias coisas erradas, Eu falo que não. Eu falo que seria ridículo Se eu fizesse... eu ter colocado iogurte dentro da mochila. Seria ridículo. Com a mão cheia de iogurte. Entendi. Então... Não, beleza. Mas assim, o ponto é... Os países não tem nenhuma prova de que, de fato... O que a galera alega? Uma possibilidade. Que os cubanos, no caso da Síndrome de Havana, e os outros países nas outras épocas, miravam uma arma sônica nas embaixadas para interceptar ligação, alguns para bloquear alguns equipamentos eletrônicos, e isso interferia também na cabeça dos brother. Entendeu? E isso gerava a Síndrome de Havana. O pessoal fala que é micro-ondas, provavelmente ondas de micro-ondas, que são as ondas de... Não, acho que eu trouxe aqui até o tamanho da onda, que é de 300 MHz até 300 GHz. Cada 2 palmos de onda, né? As ondas maneiras, assim. Daqui até aqui de onda, assim. Aí, essa galera... 6 GHz. Essa galera, tipo assim... Cara, tipo assim, a CIA falou, é possível que seja arma sônica pra mexer no nosso equipamento. Mas também eles não têm nenhuma prova, não. Mas uma coisa interessante que é o seguinte, os russos, durante a Guerra Fria, União Soviética, faziam experimentos com micro-ondas. Tá bom? Então assim, olha só, até alguns dados aqui, ó. O que ficou conhecido como o Sinal de Moscou. O Sinal de Moscou foi entre 1952 a 1976, onde os russos transmitiram energia de micro-ondas em direção à Embaixada de Moscou. Então, tipo assim, rolou. A União Soviética fez coisa parecida. E aí, por isso que... Mas a União Soviética botou na embaixada, mas o que fazia isso? Cortava o sinal? Enfim, basicamente, ó, eu trouxe aqui o dado, ó. Penso em micro-ondas, eu penso que... não tem a ver com micro-ondas, Não, né? o que a gente usa é forno de micro-ondas. É forno? Entendeu? É um forno que utiliza essas micro-ondas. A minha pergunta é, será que existe alguma semelhança no efeito? Sim, são utilizados micro-ondas. Mas não que será que afete... queima por dentro? Que nem micro-ondas? Não sei, aí não tem essas informações. Não sei como é que funciona o micro-ondas, cara. Enfim. Esquenta de dentro pra fora, né? Sim, a gente percebe quando a gente vai comer, né? Aí a gente saca, que às vezes por fora, né, enfim. Tá frio, aí você vai lá e a fumaça do caralho, a gente sabe. Mas um segredo é você colocar, você só concorda, igual um idiota, né? O segredo é colocar a proteção, que aí ela ajuda a coisar tudo. Panela, né? Coloca panela. Não. Ouvinte. Não, ouvinte. Não coloca, não. Faca, Não, para, Nick. Tá. Para. Não pode colocar metal no micro-ondas. Obrigado, Nick. Mas enfim, durante a Guerra Fria, o Sinal de Moscou, isso é comprovado, tinha o objetivo de espionagem. Era usado para captar conversas e bloquear o equipamento americano, que era usado para bloquear a comunicação soviética. Então ele bloqueava o bloqueador. Who watches the watchman? Pô. Bloqueava o bloqueador. Bloqueava o bloqueador. Aí eles pensavam que tava bloqueando, mas não tava, porque ele tava bloqueado. Foda. Os caras são legais. Guerra Fria é foda, filho. Fala dela. Eles podiam não ter feito nada, que essa é a mesma coisa, né? Os dois. Era só cada um ficar de boa. Mas não, um vai bloquear o bloqueador do outro. Os caras chato pra caralho. Mas enfim, cara, o lance é... Eles acham, essa galera mais republicana dos Estados Unidos, acham que é algo desse tipo, entendeu? Eles falam, cara, é um lance tipo do Sinal de Moscou lá. Que teve, e é isso que tá fazendo a Síndrome de Havana. Isso é bem recente, falando 2015. 2016, nós temos publicamente... É porque os anteriores foram principalmente com a agente da CIA. E aí ficava meio que por baixo dos panos, né? Demonstrava fragilidade, enfim. Mas a parada é que tipo assim... desde 1960 tem, em 2016 ficou público. Uhum. Resumindo, tá ligado? Mas não tem prova nenhuma. O que tu acha? Cara... O que tu acha que é? Não sei. Não, isso aí todo mundo sabe, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa. Os Estados Unidos esconder por tantas décadas é muito estranho, cara. Tem cigarro no carreteiro. Tem cigarro nesse carreteiro, É o que minha avó dizia. Um callback isso, galera. É verdade.
cara explicar é foda. O cara explicar é o pior comunicador do mundo. Galera, Calbeck, anota aí. Do nada, tá ligado? Pois, eu gosto de chamar a galera. Não tem como ser mais velho, né? Impossível. Ai, Só falar turma. turma, foda. Ah, velho, vamos adotar o turma, cara. Turma. Bem, Alexandre, de qualquer forma, o lance é... O que tu acha que tu não respondeu? Não, então, eu... Tu acha que é coisa da CIA? Cara, é porque, tipo assim... Não é teu coração comunista falando? Não é, lógico, mas assim, o que mais eu posso me basear que não seja... O comunismo. Não, pô, mas o puro achismo. Eu tô no puro achismo aqui. O que eu acho... Porque, tipo assim, cara, vamos supor, Cuba jogando os lasers lá, Fidel Castro querendo ver enfim, as mensagens que a galera da CIA tá trocando e tudo mais. Pode ser? Pode, lógico que pode ser, né? Enfim, não tô descartando essa possibilidade. Mas... porque isso não responde uma outra parte da questão. Uma parte até bem maior, né? Que estamos falando de um negócio desde 1960. Ficou 50 anos com uma síndrome, pessoas tendo esses sintomas e a CIA não deixando público isso. Por quê? Entendeu? E, obviamente, que, cara, a gente está falando de um país que já envenenou os seus próprios cidadãos durante a lei seca. A lei seca dos Estados Unidos na década de 20, os Estados Unidos, o governo, né, envenenou alguns barris de álcool, de bebida alcoólica, porque era proibido. E aí eles sabiam que as pessoas contrabandeavam, e aí matavam os contrabandistas. E aí, obviamente, que eles venderam pra civil que não tinha nada a ver com isso. Só queria tomar um goró. Mas adivinha, matou também. Então, tipo assim, cara, não acho impossível, ainda mais no contexto de Guerra Fria, que a CIA era toda poderosa. A CIA, durante a década de 60, puta que pariu, muito mais importante. Daí que vem a teoria do Kennedy lá, né? Que foi a própria CIA que matou o Kennedy. A teoria conspiratória também, né? Vamos deixar claro. Mas tudo que a gente tá falando aqui agora, tirando o fato de que realmente a síndrome existe, isso é um fato, existe essa síndrome, mas o que causa essa síndrome aí é a teoria da conspiração, por enquanto. Tá ligado? Então, eu acho estranho, cara. E o que você, Alexandre Níquel, qual é a origem desse cigarro nesse carreteiro? Eu acho que eu não sei, cara. Ah, olha aí. Eu acho que eu não sei. Show de É humildade. porque pode ser tanta coisa, pode ser... Eu não acredito nem nisso que tu falou que tu tem certeza que é verdade. Eu não falei nada disso. Não, tu falou que a síndrome existe. Ah, sim, mas é porque, cara, nós temos centenas de pessoas falando, no documentário não, mas tem, documentário é a palavra errada, mas tem muitas reportagens, entrevistas com as pessoas, muitas. Eu não acredito nem nisso. E gente falando, tipo assim, detalhes, tipo assim, por exemplo, tem uma mina que falou, eu tava lavando louça, meus filhos estavam no segundo andar, eu senti essa dor muito forte, eu tava em Cuba, senti essa dor muito forte, e aí eu lembrei de uma amiga minha falando que o que todo mundo faz é sair correndo do lugar, aí eu fui correndo pra sala, aí eu sentei na sala e começou a melhorar, fui no segundo andar, meus filhos não sentiram... É muita gente, centenas. Eu acho que é real. Mas não sei, acho que Não, é tipo lógico OVNI. que pode não ser. Tipo OVNI, que tu tem um monte de relato muito parecido e não necessariamente eu acredito. Tu acha que é só um miguezão... Eu acho que pode ser uma ação coordenada da CIA. Como assim? De inventar essa síndrome por algum outro motivo que a gente não sabe. Eu não tenho certeza, certeza absoluta nem que essa síndrome existe. É isso que eu tô dizendo. De tão perdido que eu tô nisso. Eu não falo, todas as possibilidades para mim são realmente possíveis. Que é do tipo, pode ser a União Soviética lá, pode ser umas armas da própria CIA, pode ser... Eu não sei, cara. Não sei o que tá acontecendo. Olha, uma coisa é certa. Sei que eu tô com dor de cabeça. Vestido Faz mal. sentido. É o Obama. Uma coisa é certa. Os políticos republicanos, eles atribuíram a culpa ao governo do Fidel Castro. Então, tipo assim, seria um excelente bode expiatório para poder justificar a volta dos embargos. E tu acha que os caras não vão conseguir coordenar centenas de entrevistas com relatos semelhantes? Não, lógico que é possível. Não tô negando essa possibilidade. Tu tá sempre defendendo os Estados Unidos, né? Nick, eu tô sempre defendendo os Estados Unidos. Ai, cara. Mas enfim, ouvinte, depois que você se inscrever no canal, deixar um likezinho bonitinho, deixa no comentário aí.
O que você acha que é? Por favor, deixa A gente um tá comentário. querendo saber, a gente vai ler. Comenta. Repassa para algum amigo seu que saca de conspiração, de repente ele pode escutar e ele pode talvez ter Um insight? um insight que a gente não tá tendo, porque ele pode conhecer outras teorias da conspiração, ele pode falar, mas antigamente também quem estudou isso aí foram os fenícios, ou alguma coisa do tipo assim, de ondas, de micro-ondas. Provavelmente esse amigo é muito burro, tá? Só pra deixar claro. Mas não dá pra saber, né? Tô cheio de incertezas hoje, né? Hoje sim, é verdade. Nem sei. Se eu estou com certeza. Alexandre, então é isso. Essa é a história do enigma da Síndrome de Havana. Tchau, tchau! Valeu.